Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula, vamos para a nossa terceira aula do nosso curso de Comando e Estado Maior, aula de metodologia científica, né? E também o trabalho de conclusão de curso aí. Nós tivemos um introito, uma aula inicial, onde nós falamos algumas características do nosso aprendizado e do nosso caminhar e da importância do projeto de pesquisa. Depois, nós tivemos uma segunda aula que tratou especificamente sobre plágio, né? Plágio pode apresentar-se aí de várias formas e trazer, inclusive, implicações criminais, né? Da importância aí do aluno, do oficial superior, observar esses detalhes, né? Para não incorrer aí em um problema futuro. E agora nós vamos falar sobre o projeto de pesquisa propriamente dito, que será aí avaliado, né? Será avaliado como apto ou inapto aí da nossa disciplina, né? Então, imagine o projeto de pesquisa, senhores. O projeto de pesquisa, nas palavras da professora Denise Fincato, ele é o mapa da viagem, ele é o planejamento. Imagine que você vai fazer uma viagem, essa viagem pode ser curta, um artigo científico, pode ser uma viagem aí média, uma monografia, uma viagem longa, uma dissertação, em caso de mestrado, ou uma viagem muito longa, que seria aí uma tese em uma pós-graduação estrito sensu, eh, que é um doutorado. De qualquer maneira, você tem que planejar. E o projeto de pesquisa, ele é condição de sucesso. Tanto é, tanto é que temos uma disciplina específica sobre o projeto de pesquisa. O que é o mapa da viagem? Como você vai se organizar? Quando você vai partir? Qual horário que você vai partir? Quanto que você vai gastar na sua viagem? A quantidade de combustível, onde você vai parar, em quantas pessoas você vai fazer essa viagem, né? Aonde você vai dormir, quais os horários de alimentação, qual a média e a meta de quilômetros por dia você vai percorrer. Este é o projeto de pesquisa, né? Sobre o que você vai falar. Qual instrumento você vai utilizar para obter os dados? Vai ser entrevista? Vai ser uma pesquisa bibliográfica? Você vai usar planilhas? Você vai usar acesso a obras bibliográficas ou acesso a material produzido, por exemplo, pelo Atlas da Violência, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Ou você vai acessar aí os arquivos da Polícia Militar do seu estado? Né? O que você vai fazer isso vai estar lá. E como que você vai extrair esses dados daí? Você vai utilizar a análise do discurso do sujeito coletivo, você vai fazer uma tabulação de dados, você vai, utilizando lá a, a fenomenologia, tentar identificar aí sensações, sentimentos, né? Como que você vai fazer? Tudo isso vai estar lá no seu projeto, vai ter o cronograma, quando começa, até tal data, tal coisa. Você precisa disso para que não fique aí para a última hora e você tenha um verdadeiro problema, né? Então, vamos caminhar aqui na nossa primeira aula, que é o nosso projeto de pesquisa. Deixa eu buscar a nossa caneta aqui, o nosso marcador, né? O nosso projeto de pesquisa, que nada mais é do que o nosso mapa da viagem, né? O trabalho científico leva o aluno a aprender melhor e a tornar-se um profissional capaz de usar a pesquisa como processo permanente de aprender, de renovar sua competência, né? Então, o que é o projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa, ele é o documento explicitador das ações a serem, olha só, senhores, ações futuras. É o mapa da viagem, é o planejamento, ó, explicitar as ações a serem desenvolvidas ao longo do caminhar, né? Ao longo do processo de pesquisa. É o que você vai fazer, quanto você vai precisar, o que você vai precisar, né? É o documento que permite planejar. Planejar o quê? As ações, as ações inerentes à pesquisa, né? É o plano para a realização de um ato. Então você vai colocar todo o seu planejar. Ah, professor,
instrutor, eu só tenho 2 meses de curso e já passou a metade do primeiro mês. E agora? E agora você vai ter que fazer um projeto rápido, né? Utilizando, lançando mão dos materiais que nós disponibilizamos lá na plataforma. Nós temos o projeto, nós temos algumas obras, nós temos um texto, senhores, que é condição para você fazer seu projeto, que é o texto da professora Elizabeth Machado, que trata lá do maior desafio do pesquisador, que é encontrar um problema de pesquisa. Eu disponibilizei para vocês lá um formulário, e muitos têm colocado lá os temas no formulário, e não tem sido assim bom, né? Por quê? Porque os problemas que estão sendo apresentados lá não é problema de pesquisa. Seria algo como assim, ó, fazer caminhada faz bem à saúde? Eu não preciso de uma pesquisa para isso, senhores. Né? Isso já foi feito, já está pronto. Né? É algo é muito lógico. Né? Então, é importante que vocês leiam, façam a leitura desse texto, para que não tenham aí problemas aí, no seu projeto de pesquisa. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. O projeto de pesquisa, ele possui fases, né? Ele possui fases. Primeira coisa que você tem que colocar no seu projeto de pesquisa é a justificativa. Por quê? Por que pesquisar aquilo? Quais os benefícios esperados? Por que pesquisar sobre tiro embarcado? Né? Se pode ter ou se não pode ter? Por que pesquisar sobre o ProERD? Por que pesquisar sobre as habitações de interesse social? Por que pesquisar sobre o emprego de tropas especiais em processo de reintegração de posse rural? Né? É a justificativa tem que estar lá. Por que você quer falar sobre determinado assunto? Né? Você vai enunciar ali os seus objetivos. O que você quer fazer? O que você quer demonstrar? Eu quero demonstrar a inviabilidade ou a viabilidade do tiro embarcado, por exemplo, né? A escolha do problema. Este problema, senhores, aí fica mais uma vez a dica, né? Leia o texto da professora Elizabeth Machado. Identificação do desconhecido. O que? Qual é a sua inquietação? Qual é o seu problema? O material que você vai utilizar, com o que você vai fazer? Vai ser uma amostragem, uma pesquisa? Vai ser uma observação empírica, né? Por exemplo, durante uma instrução de tiro, por exemplo, quem vai falar sobre finanças, por exemplo, quem vai falar sobre orçamento, qual material você vai usar? Você vai usar as estatísticas produzidas ou você vai apontar que essas estatísticas elas não têm ali elas não servem porque elas não são dados tratados, logo não são informações, pode jogar para o lugar errado, né? O que você vai fazer e com o que, né? Depois, senhores, não menos importante, o método. Como você vai fazer? O método, senhores, nós já falamos lá na primeira aula. O método é o caminho percorrido, né? É o estudo das variáveis, é o controle dessas variáveis. O método, senhores, você pode chegar a uma banca, seja qual for, e a banca pode até não concordar com o que você falou, mas ela vai respeitar o método. Olha, eu cheguei a esse resultado por este método, algo cientificamente comprovado. Instrutor, eu posso criar um método? Sim, sim, mas aí é algo aí que exige uma especialidade, né, de alto nível. Não é o caso aqui que nós estamos trabalhando, né? Existem vários métodos que podem nos atender, né? Fenomenológico, qualitativo, quantitativo, dialético. Você vai escolher um desses métodos que seja mais viável, né? E você vai empregá-lo, né? Depois, a interpretação dos resultados. O método fez com que você chegasse a um resultado e esse resultado vai ter que ser interpretado, né? Vai ser uma análise estatística, qualitativa, quantitativa, vai ser a análise do discurso do sujeito coletivo, porque o material que você juntou aqui, eles são entrevistas de pessoas que moram, né, em habitações de interesse social dominadas pelo crime, né? Você vai analisar esse material, eu vou lançar a mão do discurso do sujeito coletivo para eu poder verificar
essa amostragem de entrevistas, o que vai me dizer, né? Então, esses são as fases que você vai passar, né? Dentro da estrutura do projeto, você tem o seguinte, ó, o seu projeto de pesquisa, necessariamente, ele vai ter que ter uma parte pré-textual, ele vai ter que ter uma parte textual e uma parte pós-textual. Nós vamos falar aqui de cada uma delas, né? Parte pré-textual vem antes do texto, a parte textual, que é o texto propriamente dito, e a parte pós-textual. Senhores, nós estamos falando de projeto de pesquisa, não é ainda o seu artigo, é o nosso projeto, né? Então vamos lá. A parte pré-textual. O que que tem na parte pré-textual que vem antes do texto no projeto de pesquisa, né? Primeira coisa é a capa, né? A capa no modelo que a instituição te passar, né? Depois eu tenho uma folha de rosto que é como se fosse uma contracapa, né? Na sequência, você tem um resumo do que você pretende pesquisar, resumo do que pretende pesquisar e o seu sumário. Opa, mas eu vou colocar o sumário sem ainda ter escrito? Sim, o sumário do seu projeto de pesquisa. Ele vai dizer o que tem lá, né? Vai dizer o que tem lá. Tá aqui, ó, capa, folha de rosto, resumo e sumário, né? Estamos falando de estrutura do projeto de pesquisa, né? Então, capa, folha de rosto, resumo e o sumário, né? São os elementos pré-textuais. Na sequência, nós temos a parte textual. A parte textual. O que que ela traz? A introdução, que vai lá dizer sobre o que será abordado, né? O desenvolvimento, que é a fundamentação teórica de autores, por meio de citações, você vai citar aqueles autores que você vai trabalhar. Desculpe, senhores. E a conclusão, né? Principais resultados e suas implicações e sugestão de novas pesquisas, né? Então vamos falar sobre cada um deles aqui, né? Depois a parte pós-textual, que vem depois, né? Eu tenho as referências bibliográficas, que são as obras que eu lancei mão, que eu consultei, que eu trabalhei no meu projeto de pesquisa. Depois eu tenho o apêndice, se você for utilizar, né? Se você for utilizar este apêndice, você vai juntar lá, por exemplo, uma planilha de cálculo que te ajudou a chegar, né, a determinado resultado. Anexos, se for possível, por exemplo, alguns detalhamentos de mapas, né? Ah, então, nós apresentamos aqui a parte textual, a parte pré-textual, pós-textual e a parte pós-textual. Então, eu tive pré-textual, textual e pós-textual. Essa aqui, senhores, é a minha monografia, né? A minha dissertação, na verdade, nome técnico, né? A minha dissertação do mestrado, né? Dissertação que foi defendida na Universidade Federal, pouco menos de 100 páginas aqui. Para eu chegar nesse trabalho aqui final, eu fiz o projeto de pesquisa. O meu projeto, ele, inclusive, a avaliação era um projeto, né? Era um projeto e uma entrevista. Porque no projeto e na entrevista, os doutores da universidade, eles vão avaliar três coisas. Primeira coisa, se o tema tem aderência com as linhas de pesquisa daquele programa de pós-graduação. Segundo, se é de interesse da universidade e da ciência. E terceiro, se você tem condições de fazer, né? Se você tem condições de tempo, se você realmente consegue ali conduzir aquela pesquisa, porque se o programa não tiver produção acadêmica, ele é cortado, né? Ele tem meta. Os programas das universidades, eles têm meta de produção científica aí nas várias plataformas, né? Então, tive que construir um projeto muito bem planejado para eu poder chegar ao final lá de 2 anos, né? Com a dissertação. Da mesma sorte, no doutorado. Também foi a construção de um projeto de pesquisa bem robusto, né? E que possibilita um caminhar mais adequado. Na Polícia Militar de Rondônia, há vários mestres, né? Alguns doutores, outros doutorandos, né? E aí todos eles passaram por isso aí, sabem do que eu estou falando, mas também há aqueles que têm uma produção mais focada
em assuntos institucionais. Então é importante que nós, como aí gestores, né, policymakers, criadores de políticas públicas, nós venhamos aí a produzir conteúdo acadêmico, científico, para nós até justificarmos as nossas ações. Eu percebo, senhores, que há um hiato, né? Há um vácuo entre a produção de conhecimento acadêmico e a ponta da linha. E nós estamos em um local muito privilegiado, porque nós conseguimos pegar esse conteúdo produzido academicamente e testar na ponta da linha, né? Coisa aí que os acadêmicos não dispõem, né? Dando continuidade, senhores. Então, elementos estruturais, né? Pré-textuais e pós-textuais. Então, eu tenho aqui, ó, elemento pré-textual. Eu tenho a capa, folha de rosto, resumo e sumário, né? Na sequência, vem os elementos textuais. Introdução mais justificativa, por que que eu vou falar sobre aquilo, o meu problema, a minha hipótese ou as hipóteses e o objetivo, né? Olha só, eu tenho determinado problema, pode acontecer isso ou várias respostas, e o meu objetivo. Qual que é o objetivo de eu falar sobre aquilo? Objetivo geral, objetivo específico. Na sequência, eu tenho a revisão de literatura, quem eu vou lançar mão, quem são as pessoas que vão colaborar comigo. Por exemplo, eu vou pesquisar sobre avaliação de projetos, né? Tem um livro aqui, organizado pelo Cláudio Beato, Compreendendo e Avaliando Projetos de Segurança Pública. Vou lançar mão disso aqui, por exemplo, né? Eu fui designado como gestor de um projeto, estou me relacionando com todos com todos os stakeholders, né? Aquelas pessoas diretamente envolvidas, e o projeto é entregue. Do ponto de vista de gestão de projeto, sucesso. Mas teve resultado? Depois que foi entregue, teve resultado? Sim ou não? Vou dar um exemplo, senhores. Há uns anos atrás, teve um projeto do governo federal chamado Crack é Possível Vencer. Um projeto que custou, segundo informações, 700 milhões de reais dos cofres públicos, né? Qual era a ideia da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Era identificar esses locais chamados cracolândias, pontos de uso de droga nas grandes cidades, né? Colocando postes com 15 metros, 12 metros de altura, câmeras de alta resolução nesses postes, ônibus equipados, né, com tecnologia, é, câmera speed dome, né? Esses ônibus fariam a leitura dessas câmeras, identificar esses pontos onde essas pessoas usavam drogas. Aí vinha mais um ônibus, ou mais ônibus, né? Tipo, Porto Velho recebeu 2 ônibus, 2 viaturas baixas, 4 motos, identificava esses locais, pegava aquelas pessoas e levava para o SUS. Foi feitas as aquisições, as compras, a instalação dos equipamentos, do ponto de vista de gestão de projeto, sucesso. Só que teve um problema. Esqueceram de combinar com os russos. O sistema de saúde falou assim: opa, 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 aqui não. Não tem estrutura para receber, senhores, esses usuários de droga. Resultado, senhores: 700 milhões de reais que não serviu para nada, né? Não teve o acompanhamento do pós-entrega do projeto. Então, foi um projeto absolutamente aí imprestável para o que se destinava. Os equipamentos foram usados para outras coisas, né? O ônibus foi utilizado na exposição, como ponto de comando e controle, mas para o crack mesmo, infelizmente, não teve nada, né? Então, revisão da literatura. Quem eu vou lançar mão, né? Teresa Rios Caldeira, Cláudio Beato, quem que fala sobre isso, né? Roberto Mota, quem que fala sobre isso que me interessa especificamente ali para eu lançar, né? Proposta metodológica, né? Qual a proposta metodológica? Qual tipo de pesquisa tem que constar no projeto? É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa, quali-quantitativa, né? Qual a população? Se eu vou ter entrevistas, aí se tiver entrevista tem que passar pelo CEP, né? Sugiro que ninguém faça pesquisa, porque tem que passar pelo comitê de ética, né? E aí nós não temos tempo. Mas
falando de projeto no geral, qual população ou qual amostra, né? Qual recorte eu vou utilizar? Eu vou pegar aqui os dados estatísticos dos últimos 2 anos, por exemplo, recorte temporal do município de Paraná, em Rondônia, né? Um recorte territorial, né? Quais os instrumentos utilizados para a coleta de dados, né? Eu vou pegar planilhas, eu vou pegar boletins de ocorrência. Qual o procedimento utilizado para a coleta dos dados, né? Como que eu vou coletar esses dados? Vai ser através de formulário? Como que eu vou tratar esses dados? Tudo isso tem que estar no seu projeto de pesquisa. Eu também tenho que ter um cronograma, senhores. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. O cronograma é importantíssimo, principalmente no nosso caso, em razão aí do exíguo tempo, né? Foi criado inclusive um grupo lá de WhatsApp para que nós pudéssemos ali adiantarmos alguns assuntos, né? Então, muito importante você ter o seu cronograma e que você cumpra, né? Planeje o execuível e cumpra o planejado. É simples. Planeje aquilo que é possível e cumpra o que você planejou. É necessário que você tenha também um orçamento, né? Quanto que eu vou gastar para encadernar? Eu vou ter que viajar até tal local, eu vou ter que comprar um sistema para fazer um diagrama de fluxo de dados. Tem que ter lá um orçamento, né? E as suas referências? Com quem você vai conversar, né? Quem serão as pessoas que você vai consultar? Então, este roteiro, senhores, este roteiro apresentado aqui, ele não deve ser entendido como absoluto, né? Ele permite entender quais são as etapas na construção de um projeto. Eu tenho o elemento pré-textual, né? Eu tenho o elemento textual e o que eu tenho aqui dentro do projeto de pesquisa que vai possibilitar que eu chegue ao final, né? É o verdadeiro mapa da minha viagem, né? Então, na introdução, vamos tratar aqui dos elementos textuais, né? O que é a introdução de um trabalho? Por que eu não posso começar o meu artigo pela introdução, né? Vejam, senhores, percebam. Olha só, a introdução é a parte do trabalho no qual o assunto é apresentado. Ele é apresentado na sua totalidade. Como que você vai começar apresentando a totalidade de algo que ainda não está feito? Por isso que não é possível que você comece pela introdução, né? A introdução e o resumo, senhores, é feito por último. Introdução e resumo é feito por último. A introdução e o resumo é feito por último. Olha só, você apresenta na totalidade de maneira clara, precisa e sintética, né? Sintética, além da relevância do assunto. É na introdução que você fala da relevância daquele assunto. Os objetivos do trabalho, o que você quer alcançar com aquilo, a apresentação dos procedimentos adotados, como que você chegou aqueles resultados. E tem a função de situar, de ambientar o autor no contexto do tema pesquisado, né? Essa é a introdução, né? A introdução, né, é o item que informa o leitor o que foi pesquisado. É ali que você vai dizer o que foi pesquisado e o porquê da investigação. Qual foi a sua inquietação, né? Aí você vai ressaltar algumas particularidades do seu trabalho de pesquisa, por exemplo, é um tema original, é um tema já discutido, porém ainda não esclarecido, e a lógica que guiou a sua investigação, né? Eu observei que nós, em que pese, utilizamos é, é, de maneira regulamentar o método Giraldi, eu tenho policiais que simplesmente não sabem atirar. Isso me deu uma inquietação. Por que ele não sabe atirar se ele entrega o método Giraldi? Será que o método Giraldi é um método que ensina a atirar? Ou eu tenho que ter fundamentos de tiro antes para depois empregar o método Giraldi ou qualquer outro método? Né? Você vai explicitar isso aí ali na sua introdução. Né? Destaca a importância em se responder a 3 principais questionamentos para desenvolver uma boa redação. Primeiro, de que se trata o assunto do estudo, né? Por que foi feito? Porque o trabalho deve ser apresentado, né? Por que é importante? Por que é relevante?
né? Qual a situação, problema levantada? Em que se fundamenta esse estudo, né? Em que se fundamenta esse estudo? A redação, ela deve conter 4 ideias básicas, né? As respostas às seguintes perguntas: o que fazer? Ou seja, o que será tematizado? Isso, senhores, nós estamos falando de introdução, tá? O que fazer? Por que fazer? Ou seja, por que foi escolhido aquele tema? Quais são as contribuições esperadas, né? O que você vai alcançar pessoalmente para a instituição e para a sociedade, para a ciência, né? Para a ciência. O que você vai alcançar com aquilo lá? E como fazer, ou seja, qual será a trajetória desenvolvida para a construção do trabalho empreendido, né? Orientando-se pelo sumário provisório que você preparou. Por que o sumário é provisório? Porque você ainda vai produzir o texto, já que nós estamos falando aqui de projeto de pesquisa, né? De modo geral, deve-se informar na introdução sobre, né, os antecedentes do tema, quais são os antecedentes do tema, as tendências, né? Qual é o estado da arte, para onde está caminhando determinado assunto, natureza e importância do tema, relevância social, isso naturalmente, senhores, quando apropriado, né? Aí você vai ter que fazer uma análise, né? Qual a relevância? A relevância acadêmica, incluindo resultados de pesquisa e outras obras anteriores, né? Sobre o mesmo tema. E os objetivos do trabalho, aonde você quer chegar com este seu trabalho e as possíveis contribuições, em que você vai contribuir para a instituição, para a sociedade, com esse seu trabalho que será futuramente aí escrito, né? Localizar a questão na literatura pertinente e relevante para identificar a originalidade e relevância do seu trabalho. Se apropriado, introduza considerações metodológicas, né? Por exemplo, foi utilizado neste trabalho a análise do sujeito coletivo quando conversado com moradores de habitações de interesse social que eram dominadas pelo crime organizado e fizeram parte do programa Aliança pela Vida da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que conseguiu retirar do crime organizado a dominância dos territórios, trazendo aparelhos do Estado, né? Um processo que nós estamos empreendendo aqui em Rondônia, né? Como que eu faço para saber o que as pessoas estão pensando, né? Eu vou ter que entrevistá-las, dessas entrevistas eu vou ter que retirar ali as informações que são pertinentes, né? Identificar objetivos do presente estudo, o texto da justificativa, né? Relacione-se aos benefícios eventuais dos resultados, né? Em que isso vai me ajudar. E aqui, senhores, nós vamos continuar na próxima aula, né? Já estamos aí com mais de 30 minutos de conversa. Muito obrigado a todos. Nós teremos ainda mais uma aula, são 2 aulas sobre projeto de pesquisa, e é importante que vocês cumpram aí, né? Assistam às aulas e cumpram aí todas as dicas que foram dadas, né? Observem bem, eventuais dúvidas, estamos à disposição. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.